Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui. Quero agradecer a Letícia. A Lê é minha amiga, faz parte do nosso estudo bíblico e também é minha aluna, minha mentorada ali no Experiência do Lar. E eu pedi que ela viesse, testemunhar um pouco da experiência que ela tem tido com o curso, com a mentoria, falar um pouco da mentoria também para vocês e mostrar, com o jeito dela, com a visão que ela tá tendo da mentoria e com a prática, com aquilo que ela vem trazendo para dentro de casa, que é possível que a nossa casa seja transformada em um lugar de paz, um lugar de amor e um lugar que não seja uma sobrecarga, um peso para a mulher. Lê, muito obrigada por tu estar aqui, contribuindo aí com o nosso canal do YouTube. E eu queria, Lê, que tu contasse um pouco, da tua experiência na mentoria, contasse um pouquinho como é que era, a tua vida, a tua rotina, toda o que tu faz da tua vida, para que o pessoal te conheça e tá contigo, fica bem à vontade. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui, com a minha mentora, que transformou a minha vida, Amém. Eu digo que é uma bênção, que o Senhor quis que eu estivesse morando aqui hoje para a gente se conhecer e fazer o que está fazendo, transformando tudo que tem acontecido dentro do meu lar. Bom, então, eu sou Letícia, eu sou personal trainer e também servidora pública. Eu me casei há pouco tempo, E tenho uma princesa, Joana, que tem 2 anos e meio, que é uma maravilhosa. Sempre gosto de dizer e reforçar, assim, que a minha filha, ela me salvou, Ela transformou quem eu era. E o meu marido também, que ele é uma bênção também de Deus na minha vida. E antes, eu sempre comento, com a Monique que eu era fazedora, realizadora, sempre fazendo, trabalhava, acordava às 5h30 da manhã, ia dormir às 9h30 e sempre trabalhando, e tinha o meu momento de treinar, que era o que eu gostava de fazer. Mas se precisasse de trabalhar o dia todo, a gente trabalhava ainda mais um pouco. E quando eu me casei, eu trouxe isso junto, Sim. Porque a vida toda foi assim, então vamos seguir, Esse é o certo. Deu certo, funcionou até agora, por que eu vou mudar? E aí trouxe pra dentro de casa, sempre também trabalhando, até que veio a Joana, e aí tudo dá uma bagunçada, Quando as pessoas falam coisas sobre a maternidade, pontuam algumas coisas sobre a maternidade, eu não romantizo, mas também não acho que é aquilo tudo de ruim, muito pelo contrário. A gente precisa se reestruturar e começar a dar valor pro que realmente importa. No começo foi um pouquinho complicado, porque eu queria fazer tudo. Eu queria ficar com a minha filha, eu queria ficar com meu marido e eu queria trabalhar fora, porque eu achava que era lá onde eu me sentia realizada, Sempre pensava assim, não, eu vou dar minhas aulas porque eu gosto de estar com minhas alunas, gosto de levar saúde para elas, o dinheiro vem dali. Tua realização era a tua vida profissional. Isso. Teu foco, no caso. O meu foco, E no meio era disso ele. tudo veio a Joana e o casamento. E me mostrou que não é bem assim que funciona, E aos poucos eles foram ganhando o espaço deles, E eu comecei a me sentir incomodada com aquilo, porque daí eu ficava muito tempo fora de casa. E quando eu chegava eu tava cansada. Que eu acho que acontece isso, Sim, com muitas mulheres. Porque a gente não quer abrir mão de nada. E eu acho que esse é o ponto principal, assim. Porque a gente vem achando que sempre deu conta de tudo e que vai continuar dando. E daí a gente não quer dizer não para algumas coisas. E foi aonde eu aprendi muito com a Monique, com a experiência do lar, a escolher e dizer não, Para mim, assim, esse foi o maior significado da experiência do lar. Eu entender que o meu lugar de sucesso é com a minha família. Que não adianta eu tá bem profissionalmente, mas eu não consegui dar atenção para minha filha,
E o tempo E na passa muito verdade rápido. acabava que tu também não te sentia bem, né, Lê? Sim. Como se tu notasse a tua falta, como se tu notasse que tu poderia dar mais de ti ou que as coisas podiam funcionar melhor. Eu não quero te cortar, mas acaba muito assim, ó. Poxa, eu tô dando as minhas aulas, mas eu chego em casa, eu tenho que ser mãe. Eu chego em casa, as coisas têm que ser feitas, né? Porque as demandas de casa, casamento e filhos, a gente não consegue terceirizar. Casa um pouco, mas nunca uma funcionária vai fazer como a dona da casa, né? Ou vai pensar como a dona da casa. E no casamento e na maternidade, muito menos. Exatamente. Então a gente fica com aquela pendência dentro de nós. Começa a incomodar, É né? isso aí. Porque antes eu pensava assim, que meu marido também tinha que fazer, que ele também tinha que ajudar, e não que ele não ajude, não que ele não fizesse. Mas hoje eu entendo que estar um lar aconchegante, né? Chegar em casa e estar tudo organizado é minha função, né? Não é do meu marido. E isso fez muita diferença também, porque daí eu consigo realizar todas as atividades de uma maneira mais leve, sabe? Não é cansativo ter que limpar a casa, não é cansativo mais porque eu não gostava de passar roupa, sabe? Claro. Então isso já não se torna mais aquele fardo de se fazer, né? Mas porque também eu pude dizer não e abrir mãos. Hoje eu não tenho todos os alunos que eu tinha antes, porque eu fui dizendo não, esse horário que eu não vou mais atender, por exemplo. Tu passou a priorizar o teu tempo. Isso. Com a tua casa. Para me dedicar para minha casa. E ainda assim trabalho também bastante, mas eu tenho horas que eu consigo me dedicar durante o dia, né, durante a semana para minha família, para minha casa, deixar tudo organizado, tudo cheiroso. Então não precisa fazer sempre correndo, sempre com pressa, ou sempre cansada, né? Dá para fazer com amor. Olha só. E a questão ali do estudo bíblico, porque a Lê, ela também, né, participa dos estudos. E tu sempre teve esse anseio, né, Lê, de entender, de buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Tu vem também de uma origem católica, né? E nós criamos ali aquele grupo de estudo e a Lê, ela, com a dificuldade do horário, às vezes ela conseguia participar, às vezes não, mas sempre com muita sede, com muita vontade, orando, né, para que a gente mudasse o horário dos encontros para ela poder participar. E como é que ficou essa tua questão do teu relacionamento com o Senhor? Porque vamos lá, a partir do momento que a experiência do lar te reposicionou dentro de casa, tu acabou a ter mais demandas, né? Porque agora a gente tem estudado sobre decoração, sobre algumas regras de etiqueta, sobre a limpeza, sobre a honra, né? Sobre o servir, sobre o receber em casa. Sim. E depois eu queria que tu fale um pouco sobre isso, mas no meio de tantos olhares agora que tu precisa ter, como é que tá essa questão do teu tempo com o Senhor? Melhorou. Né? Porque então daí é possível ter mais tarefas e ainda arrumar mais tempo para o Senhor. É possível, porque hoje eu consigo fazer todo dia de manhã minha leitura. E à noite, não vou dizer que todo dia eu faço, mas é uma coisa que é o meu objetivo chegar lá. Mas à noite, quando a Joana dorme mais cedo, que ela tá mais tranquilinha, eu consigo fazer à noite também. E cada vez eu quero mais, né? Porque daí parece que tá tudo ali. Às vezes eu tenho uma dúvida, uma pergunta, eu vou lá, eu abro, meu Deus, era isso? Era só Senhor isso, guiando, assim, né, amiga? Ele guiando sempre, dando as respostas sempre. E eu já não sei mais ficar um dia sem fazer isso. Não encaixa mais. Chegamos num grande ponto, né? Graças a Deus. Sim. E como tu falou, né? Eu vim da uma igreja católica. E o meu marido, ele é evangélico. Então, ele nunca me nem induziu, nem obrigou, nem nada pra eu virar evangélica. Mas eu comecei a frequentar. E eu sempre acreditei, assim, que uma casa dividida, ela não prospera, independente da divisão, né, que aconteça. E eu pensei, não, o Senhor, o Espírito Santo, ele vai falar comigo o momento que for certo, né, a hora vai chegar. Amém. E aconteceu naturalmente. Então, assim,
Na Igreja Católica eu tinha o hábito de rezar, mas não lia a Bíblia, não anotava nada. Hoje eu tenho um caderninho cheio de coisas, assim, uma caneta marca-texto para cada coisa. Eu quero falar, a ler na mentoria, eu dou aquele kit que é o caderno de atividades, a caneta. A caneta foi, né, Já Lê? acabou, já. A caneta acabou. São 2 livros, ela lê e risca os livros todos, eu amo isso, né, amiga? Sim. Porque tu aprende, tu tá ali exercitando. E o caderno dela, gente, se ela gastou a caneta, o caderno dela, ela tá sempre anotando, ela tá sempre buscando. Então não tem como não viver a transformação, né, no externo, porque ela primeiro começa aqui dentro, na troca da mentalidade, que a gente só recebe essa troca dessa mentalidade quando a gente tá com o coração aberto. E ela veio, né, buscando, querendo e sempre perguntando, questionando e indo nas aulas. Hoje a gente tem as aulas online, a Lê sempre tá, né, e praticando. Ela estuda, ela entendeu e ela pratica. E tu vai colher, amiga, muitas bênçãos ainda. Amém. E compartilha agora um pouco com a gente também a respeito ali da transformação, como era a casa da Letícia antes da mentoria. Então, a casa da Letícia, ela era... Eu digo assim, que ela era organizada, né? Porque eu sou uma pessoa organizada, sempre fui muito disciplinada. Então, eu sempre gostei de ter as coisas num lugar para não ter trabalho depois o dobro. Certo. Mas, assim, o que mais me modificou é a questão da cozinha. Porque, gente, não sei fazer, não sei cozinhar, não sei fazer nada. E com isso, assim, até o desejo... Eu sempre pensei assim, ai, pra que fazer se eu vou ali e compro pronto um bolo? Sabe? Feijão. Não Pra via que nem fazer prazer em que fazer a as minha coisas. mãe... Eu tenho, gente, 40 anos, quase 39, tá? E a minha mãe faz feijão e me manda no potinho. Daí eu pensava, por que eu vou aprender a fazer feijão se minha mãe faz e me manda toda semana? E aí, um belo dia, estamos na experiência do lar, eu digo, mas quem sabe, né? Então, Claro. agora eu tenho uma panela de pressão que faz feijão, faço sopa, faço bolo, ainda não tá 100%, Comprando mas... louças. Comprando louças, jogos americanos. Itens de decoração. E o maridão no meio disso tudo. Ama, né? Que marido que não ama uma esposa que cozinha, que é grata, que coloca uma mesa bonita, né? E é tão gostoso também, né? A gente receber esse carinho deles de volta, porque tu faz, porque eu comecei a fazer porque eu pensei, não, tá na hora, né? Eu quero fazer. Eu quero poder também servir a minha família dessa forma. E quando a gente fez o primeiro feijão, nossa, minha filha adora, meu marido. Aí minha mãe veio, eu disse pra minha mãe, ó, Vitória, minha mãe veio, experimentou meu feijão e disse que tava uma delícia. Olha aí. E a gente teve até uma mentoria prática do feijão, tá? É verdade. Porque antes dela comprar a panela dela, da panela elétrica, eu peguei minha panela, levei lá e nós fizemos o feijão. Eu fiz o primeiro passo ali da prática da culinária, né? Nós já fizemos uma, eu e ela lá na casa dela. Ela gostou da panela, se empolgou, viu que não era nenhum bicho de 7 cabeças. E como é gratificante servir a nossa família e ver que eles gostaram, estão gostando. Eu digo que nós estamos nutrindo não é só o corpo físico, a gente nutre os nossos relacionamentos também, né? O servir nutre relacionamento. E eles percebem, né? E o hábito da mesa, amiga, tem? Tá O lá hábito da mesa tem. E tinha antes? Tinha também. Já tinha, mas não tinha aquela mesa não era organizada. Eu não colocava a mesa posta, né? Tudo assim, bonito. Mas assim, de tomar o café, de jantar, a gente sempre sentou na mesa e tinha esse momento. Porque o meu marido traz muito isso, né? Porque ele já é cristão, enfim. Então, ele já tinha esse hábito e ele me ensinou, porque eu também não tinha isso. Porque lá em casa, cada um almoça e janta no horário que quer, senta na mesa sozinho, enfim. Então, só que daí melhorou, porque daí a gente organiza, coloca a mesa, né, cada um no seu lugarzinho, uma florzinha, um recadinho, tudo isso faz diferença. Um aconchego, mudou totalmente a atmosfera da casa, né, Lê? Então, assim, vamos lá. Qual a dica que tu daria para essas mulheres que vão assistir esse vídeo, né, que estão assistindo esse vídeo, que não conhecem a mentoria? Tu indica o que tu poderia dizer para elas, para encorajá-las ou para daqui a pouco despertar o desejo,
né, de assistirem às aulas aí que tem online ou buscar uma mentoria presencial. Ela é minha aluna presencial aqui. E dá o teu recado, então, para essas mulheres que ainda não conhecem a mentoria. Então, mulheres, façam. Simplesmente façam, porque vocês não vão se arrepender. É uma transformação. E é algo que é leve, é gostoso, sabe? Quando a gente vê, a gente já mudou. Tu sai da aula querendo comprar tudo pra mudar essa parte as coisas. corta. Porque temos o princípio de usar o que você tem, né? Exato. Mas é que como a Lê não tinha muita coisa, nem panela para fazer feijão, ela teve que comprar. Mas não que seja o teu caso. Do mesmo jeito que tu falou agora, a gente aprende a usar o que a gente tem. Isso né? aí. Não precisa sair comprando tudo, mas tu sente esse desejo de ter pra de adquirir, melhorar. Pra poder servir melhor a tua família. Então vale muito a pena. E não é nada assim que tu precisa, né? Tipo, tens que fazer. Não tens que nada. Mas tu vai mudando internamente, tu vai querendo fazer as coisas de uma melhor maneira pra tua família. Então vale muito a pena. Eu já quero fazer de novo, já tô sofrendo. Elas já vão se formar daqui a pouquinho, então já queria fazer uma 2, né? Queria rodar de ano. Isso, queria rodar de ano, é isso. E o que eu ia te falar, Lê, pra gente deixar aqui também pra elas, apenas façam então a mentoria, né? E por que assistir os meus vídeos da mentoria? E os meus vídeos dos estudos bíblicos. Gente, não é porque é minha mentora, né? Mas ela é maravilhosa. E ela tem o dom. O Espírito Santo sempre fala contigo, né, amiga? Amém. Ele tá presente no teu coração. Amém. Então, a resposta ela vem. Às vezes a gente tá aflito e pensa assim, é só uma aula. E na verdade não é só uma aula. Tem uma resposta, tem uma palavra que acalma o nosso dia. Às vezes não é pra mim, às vezes é pro meu marido. E daí eu digo, olha aqui, amor, isso aqui é bem pro momento que a gente tá vivendo. Então, nunca é em vão, nunca passa batido, porque Deus tá sempre contigo, né? O Espírito Santo sempre fala contigo, né? Então, é impossível não assistir e sair igual, né? Eu digo assim, não tem como vir, sempre tem uma mudança. Estar naquele momento e sair poderosa, igual. Né? A palavra de tem. Deus é muito transformadora. Então tá, minha amiga, eu quero te agradecer. Eu amo a tua vida, amo ver tudo que o Senhor tá fazendo na tua vida, né? E que Ele siga fazer mais e mais ainda. E que tu siga sendo essa mulher que busca cada dia mais estar bem posicionada em Deus e agora em casa também. Amém, em nome de Jesus. Obrigada, tá? Então é isso. Sigam assistindo aí as aulas, né? Dediquem-se na mentoria e busquem praticar, porque assim como a Lê tá vivendo a transformação diariamente na casa dela, no relacionamento dela, com a família dela, e ela, né, tá se sentindo melhor, mais leve e com mais tempo, mais atividades e mais tempo, sabe por quê? Porque na verdade hoje ela, como uma mulher bem posicionada, ela tem muito bem definida quais são as suas prioridades. E os frutos já estão aparecendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.